Olá, Júlio. Inês Maria. Na Holanda, uma cadeia de lojas pediu desculpa aos clientes depois de ter disponibilizado no mercado um livro para colorir com uma imagem de Adolf Hitler. A cadeia de lojas pediu, entretanto, desculpa, não é? Depois de ter sido criticada, claro, não é? Sim. Ou seja, se não tivesse sido criticada, não iria pedir desculpa, não é? Provavelmente. Bom, porque consentiu, não é? Mas porquê é que as instituições pedem desculpa? Porquê é que, depois do que aconteceu, por causa de um overbooking numa companhia norte-americana, a primeira nota que sai do CEO, é assim que se diz, não é? Que sai do CEO diz que o meu colega, porque era um médico, tinha resistido e tinha sido mal criado e mais isto e mais aquilo. E depois foi de tal ordem a escandaleira nas redes sociais e depois nos jornais, depois nas televisões, que ele depois já pedia desculpa a toda a gente e mais alguém, era só as pessoas porem-se em fila. Na realidade, as instituições depois só temem o quê? Temem a publicidade. Já há para aí um vídeo com uma campanha de publicidade a essa companhia de aviação na paródia, que é verdadeiramente assassina, com uma pseudo-hospedeira a dizer: venham na nossa companhia que nós vamos fazer isto e aquilo e aquilo outro, e não são nada coisas boas, não é? Claro. E, portanto, o receio é sempre isso. E as consequências económicas, é evidente. Bom, então agora... E aqui também. Imaginem, e estou a dizer imaginem, porque o livro só foi distribuído na Holanda, portanto, imaginando que não chegou cá, não é? Ou alguém poderá ter comprado de facto na Holanda. Bom, mas o livro não deve ter chegado cá. O livro incluía uma ilustração de Hitler a fazer uma saudação nazi e com uma suástica no braço. E eu pergunto-me o que é que se pretende com isto? Gerar um livro de culto entre os simpatizantes de Hitler? Não creio, sabe? E devo desde já dizer uma coisa, que é, sabe como, e até por uma questão geracional, eu tenho algumas alergias a proibições. Mas, por exemplo, questões como negação do Holocausto, já para não falar de porta-vozes da presidência americana, cuja ignorância é de tal ordem que é capaz de dizer que Hitler nunca utilizou produtos químicos para matar ninguém no seu... Sim. Já nem vou por aí, não é? Mas pronto. Tolerância para negação do Holocausto, zero. Zero. Esclarecimento obrigatório sobre os objetivos e as ideologias das formações neonazis, evidentemente. Agora, aqui se calhar nem foi isso. Se calhar foram ver figuras famosas do século XX e foi tudo de empreitada. Porque, repara, isto é extraordinário, porque Hitler aparentemente estava ladeado por Mandela, por John Fitzgerald Kennedy, e havia um pequeno texto. Isto é que me desperta a curiosidade, sabe? Até mais do que estarem... Porque as criancinhas, provavelmente, nenhuma delas sabia quem era Hitler. Mas um texto por baixo, aparentemente, explicava quem era a pessoa. E isso desperta-me a curiosidade. O que é que diziam de Como é que Hitler? ele poderia ser apresentado, não é? Nem mais. Quem? O super-vilão? Mandela era uma espécie de super-herói e ele era uma espécie de super-vilão. Não acredito. E qual é o interesse de ter um super-vilão à mão das criancinhas? Portanto, é, no mínimo, uma escolha completamente infeliz. E estou à vontade para lhe dizer isso porque, ao contrário de outras pessoas, até algumas minhas amigas, nunca ninguém me ouviu, por exemplo, pedir a proibição da publicação do Mein Kampf outra vez e aterrorizado por se vender muitos exemplares do Mein Kampf, porque proibir, na minha opinião, essas coisas é descer ao nível que os nazis desceram quando queimaram livros e livros e livros em praça pública, porque eram livros que não eram arianos, etc. O que é importante é que, sobretudo os mais jovens, porque o tempo passou, querida, o tempo passou. A Segunda Guerra Mundial, e o nazismo não se resume à Segunda Guerra Mundial, acabou em 45, estamos em 2017. O que é importante é que as pessoas tenham formação suficiente para digerirem e entenderem o que leem. Porque se estiverem preparadas para isso, elas podem ler perfeitamente o Mein Kampf e não ficarem infectadas. Além disso, aparece sempre Hitler. E não foi só Hitler, sabe? Eu tenho aqui na mão um livro sobre Rosenberg,
que foi talvez o maior ideólogo do nazismo. E só lhe vou ler uma frase que reza assim: sobre os judeus, não se permite que um veneno circule sem ser observado, nem se lhe concede paridade em relação aos remédios. Se nós não educarmos os nossos mais jovens para lerem isto e encolherem os ombros, virar costas e fechar o livro, então falhamos. Eu aconselho muito a propósito o filme que ainda estará em exibição, julgo, o filme Negação, de Mick Jackson, sobre a negação do Holocausto. É um documento muito interessante que vale a pena ver, porque há ainda quem nega o Holocausto, claro como sabemos. De tal forma que é ilegal, por exemplo, na Alemanha. Exatamente. Um beijinho, Beijinho, Júlio. querida. Até amanhã. Até amanhã.